Bom, pessoal, voltamos para a parte 2 do vídeo sobre os aplicativos padrões do Windows para manutenção preventiva, né, de monitoramento de recursos, né, algumas coisas que você consegue fazer para prevenir, para cuidar do seu notebook, do seu computador, tá? Então, vamos para os demais aplicativos que eu falei. Bom, os demais aplicativos que a gente vai ver hoje é o monitor de recursos, certo? O restauração de sistemas e o compactar, o disco e verificação de erros. O monitor de recursos. A gente já passou por tudo isso. Mirador, limpeza. Informação de sistema. No slide que eu já até enviei para vocês, tem isso aqui de uma forma até mais detalhada. Outra forma de você chegar, né, atalhos e tudo mais, tá? Tem isso aí também que eu estou mostrando. Bom, o monitor de recurso, né, o que ele vai fazer? Vai monitorar, obviamente, em tempo real, o uso e o desempenho de alguns recursos. Quais são esses recursos? Processador, né, que é a CPU, a memória RAM, o disco, o HD e a rede. Que rede? A internet. Exatamente, a rede, se você tiver logado atualmente em alguma rede, ele vai monitorar isso aí também, tá? A gente está falando muito de pandemia, coronavírus, você consegue ver aí que utilizando recursos de TI, obviamente, alguns governos estão monitorando o andar, né, da população, né, por onde é que essa população está indo, está saindo de casa, está ficando, está se aglomerando. Então, aqui é mais ou menos isso, é monitorar também esses recursos da máquina, né? Como é que está o processador, como é que está a utilização da memória, o disco e etc. Tá? Então, a tela do monitor de recursos é essa, ok? É como é que eu faço, professora? Iniciar. Ferramentas administrativas. Não importa, pessoal, qual Windows você esteja usando, tá? Se é o Windows 7, se é o Windows 8, se é o Windows Vista, se é o XP, caso você tenha um computador em casa e queira acompanhar isso também, queira ver, não importa. Eu conheço o Windows desde o Windows 95, tá? Então, essas informações tem sim. Se você tem um computador que ainda tem o Windows XP, não tem problema, para mim é o melhor sistema operacional. Mas se você tem o Windows 7, o 8, o Vista, né, e o 10, no caso esse que eu estou usando aqui é o 10, não importa. Essas funções vão ter lá também, ok? Então, aqui, né, eu abri o monitor de recursos e ele abriu aqui na aba rede. Observe que nessa parte de cima você tem as abas, uma visão geral, aí você tem como monitorar a CPU, que é o processador, você tem como monitorar a memória RAM, você tem como monitorar o disco e a rede, tá? O tráfego, sim. Como eu estou tendo acesso à internet agora, nesse momento, ele está mostrando aqui o tráfego, aqui, ó. Entrada e saída da rede, está monitorando aqui as conexões do tipo TCP, certo? Eu não vou me adentrar muito nessa parte de redes, porque vocês têm uma matéria de redes específica. Você pode até perguntar para o professor de vocês sobre essa parte aí, né? Talvez para ele dar uma geral aí para vocês, tá? Então, vamos aqui começar pela aba Visão Geral. Na Visão Geral, pessoal, como o próprio nome está dizendo, você tem numa tela só como ver essas quatro coisas. CPU, disco, rede e memória. Né? Então, essa primeira parte, que está até aberta, é a parte de processos. Todos os arquivos que estão sendo processados ou que irão ser processados pelo processador. Tá? E você observa a porcentagem, isso aqui é em tempo real, de uso do processador. 26, 31, 32, está só aumentando, né? Caiu para 26 de novo. Então, isso aqui vai ficar o tempo todo mexendo, né? E aqui você tem do lado direito um gráficozinho, né? O tempo vai passando e você vai tendo um gráfico de monitoramento aí desses quatro dispositivos, tá? Então, você vê
todos os processos. Se você rolar aqui a barra de rolagem, pessoal, todos os processos que o processador precisa processar. Aí você, professora, mas o que tem aberto aí na sua máquina aqui? Esse horror de processos. Para você ver, aparentemente a gente só acha que existe o que rodando? O sistema operacional, obviamente. Aí nós temos aqui, eu estou com o PowerPoint aberto para vocês, né? Então tá rodando o PowerPoint. Eu estou aqui ainda com esse desfragmentador, deixa eu fechar ele aqui, rodando. Eu ainda estou com a limpeza de disco ainda rodando aqui, né? Aquela limpeza lá, ainda está rodando. Informações do sistema, deixa eu fechar, menos um processo. O próprio monitor de recurso está aqui. O programinha que está gravando aqui essa aula. Então, assim, aparentemente a gente tem o quê? Tem aqui uns arquivos em aberto, umas pastas, desculpa, em aberto. Então, vamos resumir aqui, né? Sistema operacional, PowerPoint, o próprio monitor de recursos, o limpeza ainda está fazendo a limpeza e o programa que está gravando esse vídeo. Então, aparentemente eu tenho 5 coisas abertas e eu vou contar mais um que é o antivírus, tenho 6, né? Mas, gente, isso para nós é só isso, tá? Mas para o sistema operacional funcionar, ele precisa de um monte de arquivo, um monte de processo para ele funcionar. O PowerPoint, para ele funcionar, ele não precisa só do PowerPoint. Ele precisa também de outros arquivos, outros processos para ajudar ele a funcionar e assim sucessivamente. Então, por isso que você vai ver aqui um monte de processo em aberto. Para o antivírus funcionar, alguns processos importantes para o sistema operacional e assim vai. Eu estava vendo aqui nesse momento o processo do próprio PowerPoint. Agora ele sumiu aqui, que ele fica o tempo todo, né? Subindo e descendo. Tá aqui. Segura. Esse que eu marquei aqui, ó. Esse que tá marcado, né? Então, esse é o processo do PowerPoint, ó, tá? Esse é o processo do PowerPoint. E aqui ele mostra aqui, ó, threads. O que é isso? São outros processos vinculados a ele. Eu tinha 23 ali que mostrou, né? Agora ele aqui, ó, 23. Ou seja, é muita coisa, gente, tá? É muita coisa que está por trás quando você abre um notebook, abre um computador, tá? Por isso que a gente vai ver durante as nossas aulas de CNC que a importância de você ter uma memória RAM aparentemente grande, ela vai ajudar no desempenho também, e obviamente um processador bom, né? Então, aqui é o geral da CPU. Se eu for aqui no próprio aba da CPU, ela só vai mostrar isso, né? O uso dela, certo? Aqui também eu tenho serviços, deixa eu descer aqui, ó. Serviços, identificadores associados, muita coisa você consegue ver através aqui da CPU, né? Da aba CPU. E você vê aqui no lado direito os processadores. Esse notebook aqui, por exemplo, ele tem 4 processadores, 2 núcleos, 4 processadores lógicos. Então, você tem aqui o 0, o 1, o 2 e o 3, né? Então, você tem os 4 processadores sendo mostrados aqui a utilização deles, né? E aqui é uma utilização geral, tá? Então, na memória RAM, vou indo por aba e aba, né? Aqui é a aba da memória RAM. Bom, aqueles mesmos processos que estão aqui na aba da CPU, na aba do processador, pessoal, vai estar na memória. Por quê? Você lembra que sem a memória o computador não liga? Lembre-se, é como se fosse a sua mesa de estudos. Para você começar a estudar, você tem que pegar alguma coisa, um livro, um caderno. Você, digamos, é o processador, tá? Então, se não tem nada na sua mesa de estudos, você vai ficar parado, você não vai estudar. A mesa de estudos é a tua memória RAM, certo? Então, a partir do momento que você pega um livro, tá na memória RAM, você vai estudar. Ou seja, a partir do momento em que algo está na memória RAM, um processo, um arquivo, um programa, um jogo, está na memória RAM, o processador vai ter que processar. Então, basicamente, tudo que está sendo mostrado aqui de processo na CPU, lá na memória RAM também, tá? Lá na memória RAM também tem os processos em que estão sendo processados lá pelo o processador, ok? Então, aqui embaixo você consegue ver a quantidade de uso, né? Aqui em cima, 47% de memória física usada,
Em cada processo você consegue ver o tamanho em que aquele processo está usando a memória, tá? É esse aqui que eu queria ver. O PowerPoint aqui, ó, acabei de encontrar o PowerPoint, tá? Ele tem uma numeração, que é esse PID aí, PID, certo? E você consegue ver, pessoal, a quantidade de memória RAM que ele está pegando, né? Está sugando para ele, ó, 149 mega, tá? 149 mega de RAM. Então, o PowerPoint aberto, ele vai consumir isso aí, ok? Ele pode alterar, porque você viu que tem 23 processos por trás dele. Né? Ele pode ficar fazendo essa alteração, tá? Aqui embaixo você tem de forma quantitativa, aqui em cima é percentual e aqui embaixo é quantitativa, o uso de memória RAM. Lembre-se, essa memória desse notebook é 8 GB. Então ela está usando aí variando de 3 a 4, né? Tá 3.798 MB, ou seja, 3 GB está sendo usado, certo? Disponível 4 e pouco, ok? Então, isso aí vai o tempo todo. Se você abrir mais coisas aqui, se eu for abrindo mais coisas, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir o Word aqui. Ah, não, é o Word. Não é o WordPad. Vou abrir o Word. Você vai ver que isso aí vai aumentar, ó. Tá 3. Volta lá. Então, aumentou, ó. 3, 9, né? Abrir o Word aumentou um pouquinho, ó. Ok? Deixa eu abrir mais um Excel. Ela vai passar aqui de 4. Ó, o Excel tá abrindo, né? O Excel abriu, ó, já pulou para 4, tá? Deixa eu abrir aqui o Photoshop. Cliquei aqui no Photoshop, vai abrir, tu vai ver aqui o pulo que ele vai dar, né? A quantidade usada pela memória. Tá vindo 4, 4.2, né? Vamos ver se ele vai aumentar mais um pouquinho. Abriu aqui o Photoshop. Opa, abriu aqui o Photoshop. Ó, já começou, foi lá para 4.2. E assim vai, pessoal, certo? Quanto mais coisas você vai abrindo no teu computador, no teu notebook, ou até mesmo no teu celular, os programas vão consumir memória RAM. Por quê? Todos eles vão ter que estar na memória RAM para o processador processar, tá? Então, aumentou aqui a quantidade de uso da memória, foi lá para 52, né? Tá mais do que mais da metade, né, de uso dela, ok? Então é isso, se eu for abrindo mais programa aqui, vai consumir mais memória, tá? Então esse é o monitor de recursos. Você consegue ver aqui o disco também, né? Questão de entrada e saída, tá? Um gráficozinho aqui em tempo real, certo? E a rede, como eu falei para vocês, não vou adentrar muito. Vou ficar mais mesmo aqui em CPU e memória, que é os que são assim mais mesmo interessantes pra gente, ok? Bom, a outra coisa, deixa eu voltar aqui. Depois do monitor de recursos, a gente tem restauração do sistema. Bom, deixa eu procurar aqui. A restauração do sistema, pessoal, é tipo assim um Ctrl Z. Ctrl Z você sabe que volta a um estado, digamos assim, bom. Né? Você está fazendo uma coisa aqui, eita, errei. Dá um Ctrl Z, ele voltou para aquele ponto em que não tinha um erro. É mais ou menos isso, restaurar o sistema. Você voltar para um ponto em que não tinha um erro. Aí você pergunta, isso funciona, professora, no Windows? É meio assim, complicado você falar, tá? Então aqui, ó, restaurar o PC, certo? Algumas vezes, pessoal, isso dá certo. Você consegue criar um ponto de restauração, onde tudo funcionava muito bem, obrigado. E quando der algum problema, você consegue voltar. Mas na maioria das vezes, os problemas que dão do Windows, você não consegue nem entrar no sistema aqui, visualmente no sistema, para utilizar esse recurso. Às vezes aparece aquela tela azul e você não consegue nem entrar nisso. Você vai ter que usar mesmo a mídia de formatação e formatar. Na mídia de formatação tem lá uma opção de restaurar o sistema, certo?
E se tiver um ponto de restauração que ele consiga voltar, ele vai tentar voltar. Mas, sinceramente falando, é muito falho, é muito, como é que eu posso dizer, muito fraco essa opção do restaurar o sistema, tá? Aí ele fala, ó, se o computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Aqui ele já está falando que vai reinstalar o Windows, tá? Reinstalar o Windows. Em versões antigas, como o Windows 7, ele não falava de reinstalar o Windows. Você criava um ponto em que tudo estava funcionando bem e quando desse algum problema você voltava, né? Dava como se fosse um Ctrl Z para aquele ponto. E os problemas eles iam parar, deixar de existir. Aqui ele já fala o seguinte, que não tem mais esse ponto de restauração. Você vai fazer o quê? Você vai manter os seus arquivos e reinstalar o Windows. É só isso que ele está dizendo, né? É como se ele pegasse alguma coisa que está corrompida e reinstala de novo lá para não ter problema, tá? Então, eu não vou me adentrar muito nisso da restauração, porque eu acho uma medida muito fraca do Windows, ok? A próxima é o compactar disco. O compactar disco, pessoal, de uma maneira bem simples para você. Eu acho que talvez você conheça o WinRAR ou o Zip, tá? Que são arquivos, são programas que eles fazem? Pegam, compactam, né? Diminuem o tamanho dos arquivos. A mesma lógica esse compactador de disco vai fazer. Como é que você encontra ele? Eu fui aqui na Windows Explorer, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do disco local, propriedades. E aqui você tem, aqui ó, compactar este disco para economizar espaço, né? Aqui tá marcado, o meu já tá marcado, ou seja, o que ele vai tentar fazer? Como o nome já está dizendo, compactar. Sempre nos arquivos que eu for colocando, que forem surgindo na unidade C, ele vai fazer essas ações de tentar, né, ajustar, ajeitar ali dentro do dispositivo de armazenamento para que eu tenha mais espaço. Essa é a ideia do compactador de disco, certo? E tá aqui, quando você clica, qualquer botão, qualquer disco, se eu clicar aqui no D, ó, botão direito, propriedades, ele vai aparecer também. Ó. No meu D não está marcado. Compactar este disco para economizar espaço. No D não está marcado, eu poderia marcar, tá? Não tem problema. O outro é verificação de erros na unidade. Também aqui é no mesmo local, tá? Botão direito, propriedades. Observe que quando você clica no botão direito propriedades, tem a limpeza de disco aqui também, viu, pessoal? E na aba ferramentas, você vai encontrar o otimizar também, né, o desfragmentador de otimização, e aqui a verificação de erros da unidade. O que ele vai fazer? O que ele está querendo dizer com isso? Óbvio, ele vai fazer uma varredura, uma análise, vai atrás de erros. Quando ele fala de unidade, ele fala do dispositivo de armazenamento, ou seja, do HD. Então, ele vai atrás de erros no HD. O que poderiam ser esses erros, professora? Setores ou trilhas no HD que estão com algum problema, ou para ser gravado lá naquele setor, ou para ser lido a informação. Se alguma coisa está, que a gente chama de black block, né? Um bloco que está com o seu espaço corrompido. Então, ele vai atrás disso, tá? Uma verificação, e aí, se ele encontrar, ele vai isolar aquela parte, para que a gente não possa perder desempenho ou perder arquivo ou algo do tipo, certo? Isso é para qualquer dispositivo de armazenamento, teu HD, teu pendrive, e o teu cartão de memória também, pessoal. É só clicar em verificar, e ele já diz aqui, ó, não é preciso verificar esta unidade, nenhum é encontrar nesta unidade.
você ainda poderá verificar se há erro na unidade se desejar. Ele já fez isso. Tem uma coisa no Windows que ele faz algumas coisas por trás sem tu tá vendo. E se nem tu precisar dizer que quer fazer. Então ele já fez isso assim que eu liguei a máquina, certo? Ele já fez essa varredura e já está dizendo que não encontrou nenhum erro, que não precisa fazer. Mas se eu quiser ainda, eu clico em verificar, ele vai fazer essa análise, vai fazer essa verificação. Alguns antivírus, tá? Dependendo do antivírus que você tem, ele já consegue se ligar, né, em algumas dessas ferramentas de manutenção preventiva, né? Então, alguns antivírus, assim que você liga o computador, ele já se liga nessas ferramentas, ele já faz uma auto-varredura. E nessa auto-varredura pode estar incluída justamente essa verificação de erros. Por isso que ele falou aqui que eu não precisava verificar. Mas ele está aí, né, verificando. Quanto maior a unidade, obviamente, maior o tempo, certo? Então, ele vai verificar isso para você, tá? Então, pessoal, é isso. Essas ferramentas que o Windows tem nativamente, por padrão, que você pode estar fazendo esse monitoramento, pode estar ajudando você a melhorar o desempenho através do desfragmentador, liberar espaço através da limpeza de disco, ter informações do teu sistema, né, monitorar os recursos, qual é o processo que está consumindo muita memória, qual é o processo que está consumindo muito poder do processador, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né? Preferi fazer essa aula para ficar mais claro. O material eu já coloquei, então tem como você assistir a aula e ficar vendo lá o material, que é o PDF, certo? E é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos e fique em casa.